Aleluia, boa noite, graça e paz a todos e todas, em nome de Jesus. Que bom que nós chegamos aqui, que bom que estamos reunidos no nome de Jesus. A todos nós que chegamos aqui e a você que está nos assistindo, Deus te abençoe, Deus esteja habitando no teu coração, levando alegria à tua casa, onde você estiver, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, fica de pé você que está aqui. Quero deixar um versículo da palavra de Deus no teu coração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo veio ao meu coração quando eu falei no início do culto com a Lúcia, tá, Lúcia? Em tudo dai graças. Nós estamos agradecidos a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém? Vamos cantar então, vamos lá? Vamos cantar o Rei da Glória. Cante, adore ao Senhor. Aleluia, abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Adore ao Senhor, adore-o, vamos lá. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo reentrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. Aleluia, ao que era, o que virá. Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá. Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Aleluia, Senhor, nós celebramos o teu nome. Vem sobre os nossos corações, vem sobre os nossos corações, Pai. Adore-o. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo reentrar. Aleluia. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Aleluia. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que era, o que virá. Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá. Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Vamos dizer teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que era, o que virá. Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá. Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre.
sempre, sempre. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Abram-se os corações. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Blinda o teu coração para muitas coisas. Blinda ele para muitas coisas. Mas sensibilize também o teu coração para tantas outras coisas. Blindar e estar sensível. Um coração sensível e um coração blindado. É isso que nós precisamos. Quando as informações chegarem, quando as lutas chegam e as circunstâncias chegam, a gente tem que ter um coração que possa discernir em blindar e ser sensível, em nome de Jesus. Teu é o reino, Senhor. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levante as mãos. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer, declare. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, adore os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
tua igreja te adora. Mais uma vez, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ó Deus, nós te adoramos, Pai. Celebramos o teu nome, Pai. Verdadeiramente nós não queremos ser reconhecidos por ninguém, por sociedade nenhuma, por igreja nenhuma. Nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor, Pai. Que os nossos feitos, que as ações das nossas mãos sejam reconhecidas pelo teu reino, Pai, em nome de Jesus. Para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Para que Tu cresças mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença No Santo é meu dos Santos. prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o mais uma vez. prazer. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Aleluia, 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 aleluia. A graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente para você, creia. É a medida de Deus para você, para o Badaró e para você, em nome de Jesus. Ora nesse tempo, Gabi, por favor. Senhor, somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua mão bondosa sobre nós. Nós não sabemos onde estaríamos se não fosse a Sua graça, Senhor. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos encontrou, nos chamou e nos deu uma nova vida, Pai. Somos gratos por isso, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor incondicional e pela Tua graça que nos acompanha desde o nosso nascer até o Senhor nos chamar. A Tua graça está sobre nós e isso é maravilhoso, Senhor. Que possamos reconhecer a Tua presença bondosa todos os dias, em todos os momentos, seja na dor, seja na alegria, na aflição, onde quer que estejamos, que possamos ver pelos olhos da fé a Tua doce mão sobre nós, cuidando de nós em todo o tempo e nos dizendo quem nós somos. Somos os Teus filhos, somos filhos de Deus. Obrigada por tamanha graça. Te louvamos por todas as coisas no precioso nome de Jesus. Amém. Aleluia, sentem, a graça de Deus te chama pelo nome, guarda isso, guarda isso. A graça de Deus te chama pelo nome, filho, filha. A graça de Deus te chama pelo nome. João Melo, vem para cá. Nós temos um tempo de oração todas as quartas. E nesta quarta, João Melo, baixista, e vai fazer o tempo de oração. Boa noite, igreja. A paz. O momento de oração que eu vou trazer aqui agora com vocês está lá em Gálatas 2:20, que é um texto que chama muito a minha atenção, né? Tem chamado mais a minha atenção recentemente, porque eu passei ele e leio ele mais como algo para mim e como eu devo me comportar a partir do momento em que Cristo se sacrificou por mim. Bom, lá em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando eu leio esse texto, e quando eu me deparo e paro para refletir um pouco sobre ele, eu chego na conclusão, isso foi até falado no domingo, que o meu ego, o meu eu, ele precisa morrer. E como Paulo diz aqui nesse texto, o eu dele morreu. E por que isso é importante? Por que isso mexe tanto comigo? Porque a minha natureza humana e a minha natureza caída, carnal, ela vai sempre entrar em conflito com aquilo que vem de Deus. Então é um exercício diário que eu olho para dentro de mim mesmo, olho para quem eu sou e eu vejo que para eu conseguir uma vida mais santa, para que eu consiga prosseguir para o alvo que é Cristo, eu preciso matar esse meu eu todo dia. Eu preciso olhar para a minha natureza humana e falar: você não existe mais, eu não preciso mais de você, porque agora quem vive em mim é Cristo e meu objetivo é Ele, eu vou seguir em direção a Ele. Então, quando eu leio isso durante a semana, quando eu vou refletindo algumas atitudes minhas, e quando eu percebo que esse meu lado mais humano está começando a ser esse meu lado carnal, o pecado, ele se aflora cada vez mais, eu olho para Cristo, lembro do sacrifício dele e lembro que eu tenho que viver para Ele. Então, é um convite que eu faço a vocês também de diariamente olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre isso, em matar o seu eu, que está sempre em confusão, que está sempre em luta com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado que o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, unidos como igreja. E pela sua graça, Pai, sua misericórdia que é renovada em cima de nós todos os dias, Pai. Eu não tenho outra coisa nessa vida a não ser agradecer ao Senhor, porque o Senhor me permitiu estar aqui. E eu peço, Pai, que nessa caminhada, durante a vida, o Senhor nos traga
pelo Espírito Santo, nos traga à memória o sacrifício de Cristo, para que eu possa olhar para aquele meu antigo eu, aquele homem caído, e não mais ter prazer nele, mas sim ter prazer em viver em Cristo, em viver a vida que Cristo me deu. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Vamos cantar. Tu és Deus, Ele é, sempre será. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é mesmo ontem, Jesus Cristo é mesmo hoje, e Jesus Cristo é mesmo amanhã. Na minha história e na tua história. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, Ele mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? mesmo em meio ao medo, Mesmo em meio ao medo, a gente segue. Ele sempre corre ao nosso encontro. correu ao meu Ele sempre corre. encontro. Ele sempre corre. Já não sou mais o mesmo. Já não sou mais o mesmo. Eu tenho um novo canto. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra,
toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, bênção, boa noite. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a Lúcia aqui na frente, por favor. Quero dar mais um abraço e saber da família quem vem com ela para esse tempo aqui de oração, tá bom? Eu vou descer aqui, melhor descer, Zé? Melhor, né? Vou descer aqui para estar perto dela, dar um abraço nela. Lúcia hoje está completando 90 anos de idade. Você pode aplaudir aí para agradecer ao Senhor? E o crente, na verdade, o crente, ele é esse ser diferente, né? A Lúcia, como uma mulher de Deus, está aqui celebrando com a igreja, faz questão disso, de estar aqui com a igreja. Poderia estar em qualquer outro lugar, não poderia? Mas qual é a escolha dela? De estar na casa do Senhor, na casa de Deus. Porque foi na casa de Deus que ela nasceu, uma nova criatura, se santificou, tem sido sustentada, e nós agradecemos a Deus pela vida dela, louvando o nome de Deus por essa longevidade que Deus tem dado a ela. Em todos os momentos que eu encontro com Lúcia, eu tento falar um pouco do cotidiano, a gente até fala sobre isso, mas ela me interrompe logo. Ela não deixa eu continuar, e eu paro. Aí sabe o que ela faz? Ela olha para mim e diz assim: que a paz de Jesus te proteja, que a graça dele esteja sobre a sua vida, que você tenha saúde, você e a sua família, que ele abençoe o teu ministério. É isso que está no coração dela. O primeiro lugar do coração da Lúcia, desde que eu a conheço, é o reino de Deus, que é o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E ela tem, posso dizer, é que a sua vida tem me inspirado, tem inspirado a igreja e principalmente a sua família. Parabéns, tá bom? Deus abençoe, toma lá um beijo. Você pode aplaudir mais uma vez aí? Isso! Que bênção, bênção, muita alegria você estar aqui com a gente, tá bom? Quero pedir você que fique em pé, vamos orar por ela? E aí você, como igreja, estende a tua mão para cá. Em primeiro lugar, agradeça pela vida da Lúcia, tá? Agradeça pela vida dela, porque nós sabemos dos problemas, as dificuldades, as tormentas que ela passou na vida e venceu, porque Jesus Cristo esteve e está com ela todos os dias. Então, como igreja, abençoa a vida dela. Pede a Jesus para continuar abençoando a vida da irmã Lúcia. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor pode medir a alegria do nosso coração nesse momento, por estarmos reunidos aqui como igreja, celebrando, comemorando os 90 anos abençoados da irmã Lúcia, na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, recebendo do Senhor amor, graça, misericórdia, proteção, amparo, sustento, sabedoria, Senhor, para entre nós ser essa bênção que ela tem sido e por ter se tornado uma referência espiritual para nós, uma referência moral para nós. Nós louvamos o teu nome, porque ela pertence à tua igreja e tem vivido como uma mulher de Deus na tua igreja, abençoando a vida de tantas pessoas, pobres, necessitados, esquecidos. Ela tem abraçado e acolhido e abençoado a vida dessas pessoas. Nós percebemos a presença do Senhor, do teu poderoso Espírito na vida da Lúcia, dando a ela inspiração, amor e o espírito de serva, Senhor, para abençoar a vida de tanta gente. Que o Senhor dê a ela mais alguns anos de vida, com saúde, na paz de Jesus e na alegria do poderoso Espírito do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Isso, é isso. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler o versículo 27. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Bem, esse texto aqui, ele vai apontar para o momento em que Jesus reúne os seus discípulos para se despedir dos 3 anos de ministério que ele caminhou com os seus discípulos, revelando a palavra de Deus, aqueles homens de Deus que caminharam, andaram com Jesus e posteriormente, mais tarde, se tornaram os líderes da igreja que Jesus fundou e continuou abençoando. Então Jesus está para partir, e aí Jesus resolve dar um presente para eles, além da salvação que eles já tinham recebido, a vida eterna, que era o maior presente que eles poderiam receber. Jesus, atrelada à salvação, à vida eterna, porque a vida eterna anda junto com a paz de Jesus, ele resolveu deixar a paz dele para os seus discípulos, tá bom? Então aí em João 14, versículo 27, na conversa com seus discípulos, se despedindo deles, Jesus diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? Amém, irmãos? Bem, o fato de você estar aqui nessa noite, da forma como você está, recebendo as bênçãos que você recebeu, é fruto, é resultado da presença da paz de Jesus no seu coração. De outro modo, de outra maneira, pelas dificuldades que nós passamos e vocês passaram, no mínimo vocês estariam desesperados diante das circunstâncias que nós encontramos no mundo. Do que eu estou falando? Eu estou falando da fome, eu estou falando da miséria, eu estou falando das guerras, eu estou falando da violência, dos descasos, das intolerâncias, das maldades que existem no mundo. Se nós estamos conseguindo nos manter emocionalmente, espiritualmente equilibrados, isso significa que a paz de Jesus reina no nosso coração. De outra maneira, nós não conseguiríamos isso jamais. Não seria, você entenda isso, não seria possível você estar vivendo em paz, como você está vivendo, se Jesus Cristo não estivesse presente no seu coração como príncipe da paz. Antevendo tudo aquilo que os discípulos iam sofrer, porque eu sei que você lembra que todos eles foram martirizados por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, antevendo tudo que os discípulos iam passar em termos de tribulações, dificuldades, ameaças, perseguições, Jesus deixou para eles a sua paz, deixando claro o seguinte: se eu não abençoar vocês com a presença da minha paz, vocês não conseguirão resistir o que vem por aí. Pense, por exemplo, lembre do momento que os cristãos naquela época, época posterior, mas ainda naquela época, eles eram queimados na fogueira, jogado aos leões para serem devorados. Inclusive há uma história de um pastor daquela época que se chamava pastor Policarpo, ou seja, o nome dele significava muitos frutos. A história conta que ele morreu queimado na fogueira. Mas antes dos perseguidores matá-lo queimado na fogueira, eles tentaram fazer com que ele desistisse do seu ministério e da pregação do Evangelho e negasse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E eles, com todo o auditório, vendo como testemunha, diziam para ele: Policarpo, negue a Jesus, nós vamos queimar a sua barba. Diz a história que ele tinha uma barba grande. Nós vamos queimar
a sua barba, não seja louco, e negue a Jesus como Senhor, e dá glória a César, o imperador. Policarpo dizia: loucos são vocês em me fazerem uma proposta dessa. Eles disseram para Policarpo: Policarpo, nós vamos queimar o seu corpo até o último fio de cabelo, e você vai sofrer nessa fogueira. Negue a Jesus Cristo e dê glória ao imperador. E Policarpo dizia para eles: vocês estão loucos, eu não vou fazer isso. E toda a audiência do estádio daquela época, né, gritava para Policarpo: louco, louco e louco. E Policarpo então veio a ser martirizado, queimado na fogueira. Bem, aquele pastor, aquele servo de Deus, só conseguiu passar pelo que passou, mesmo sofrendo, porque com a salvação, a presença de Jesus Cristo no coração dele, ele conseguia ter paz para enfrentar as circunstâncias da vida. Quando Jesus diz para nós que deixou a paz dele conosco, isso significa que você está capacitado, preparado para viver nesse mundo e terminar os seus dias aqui sendo batizado como você foi, na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então lembre-se disso, que a força que você tem, a disposição que você tem, a capacidade que você tem para enfrentar o que você tem enfrentado aqui, é a paz de Jesus Cristo que habita no seu coração. Por isso Jesus fez questão de fazer essa distinção. Ele disse: deixo-vos a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dar. Deixo-vos a minha paz. Então Jesus está falando de quê? Que no mundo há tranquilidade. Qualquer cidadão da sociedade pode viver tranquilo hoje, dependendo da vida dele, das posses que ele tem, do poder, das amizades, e qualquer outro ser humano pode viver tranquilo. O ser humano pode viver quieto. O ser humano pode viver em paz no canto dele ou em qualquer outro lugar. Mas o mundo só tem para oferecer quietude, tranquilidade, e o mundo não vai passar disso. Por isso que Jesus deixa claro, os pregadores falam sobre isso, que quando uma pessoa deposita a sua esperança na paz que o mundo oferece, ela se frustra. Ela até acredita que por conta dessa paz que ela recebe do mundo, ela será capaz de progredir, de avançar, de vencer, de se fortalecer. Ela até acredita nisso. Só que quando chega num determinado momento, num determinado ponto da vida dessas pessoas, quando a doença bate a porta, quando a violência, o desemprego bate a porta, quando a morte bate a porta, essas pessoas se desesperam, porque elas acabam percebendo que aquela paz que o mundo deu para elas, essa tranquilidade, às vezes até a calmaria que o mundo dá, é completamente insuficiente para dar a paz que essa pessoa precisa para se colocar com fé e confiança naquele momento da tribulação. Eu posso dar de novo para vocês o exemplo que eu já dei aqui outras vezes, em outros textos, em outros sermões, por exemplo, que é o momento em que Jesus está atravessando com seus discípulos o mar da Galileia e cai uma tempestade sobre eles. Eles estavam com medo, ansiosos, desesperados, porque eles chegaram à conclusão que eles iriam morrer naquele momento daquela tempestade. Onde estava Jesus? Dormindo tranquilamente no barco, no meio de uma tempestade. Por que que Jesus tinha aquela tranquilidade de, no momento da tempestade, das tormentas, estar dormindo num barco sossegado? Porque Jesus era e continua sendo o príncipe da paz, e nada, nem ninguém no mundo conseguiria roubar a paz que Jesus tinha com ele como Deus. Nem a cruz, embora todo o sofrimento que Jesus tenha passado ou passou, foi capaz de roubar, de diluir, de tirar a paz que Jesus trouxe da eternidade e compartilhava com as pessoas. Tanto é que na hora da morte, mesmo sofrendo como sofreu, toda
toda a tortura que ele passou na mão daquelas pessoas, dos soldados, da cruz, ele conseguiu abrir a sua boca, levantar a sua voz para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só o Deus da paz, o príncipe da paz, na verdade, teria condições de, naquele momento de sofrimento, olhar para os seus algozes, perseguidores, torturadores e dizer: Pai, tem misericórdia deles, tem compaixão deles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Na verdade, Jesus diz assim: Senhor, Pai, eles não têm a paz que só eu posso dar, e eles estão fazendo isso comigo exatamente porque a única arma ou as ferramentas que eles têm é agir dessa forma, ter esse tipo de atitude. Eu daqui consigo olhar para eles sendo o Deus da paz e dizer, e abençoar e proferir essas palavras abençoadoras dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo, durante muito tempo, viveu andando na corda bamba. Quantas vezes perseguido, ameaçado de morte, quase morrendo, e o apóstolo Paulo escapou de todas elas, até mesmo porque o Espírito Santo ajudava e adiantava para Paulo os perigos pelos quais ele passaria. E Paulo, então, durante toda a sua vida, o seu ministério, ele viveu sob a ameaça de morte. Paulo chegou a dizer que ele enfrentava a morte todos os dias, mas quando o Espírito Santo segredou ao coração de Paulo que a hora da morte dele havia chegado e ele ia ser decapitado, bem, eu não sei se eu teria condições de fazer isso, mas no momento que ele soube que ele ia ser decapitado, e no momento da sua morte, ele conseguiu dizer que a vida dele estava sendo entregue como uma oferta de libação ao Senhor. Só quem carrega no coração a paz de Jesus Cristo é capaz de ter essa atitude até diante da morte. O apóstolo Paulo disse assim, oferta de libação significa cheiro suave. O apóstolo Paulo, antes da sua morte, deixou registrado que a vida dele seria entregue como uma oferta que chegaria às narinas do Senhor, ao nariz de Jesus, como uma oferta suave diante do Senhor. Muito bem, o apóstolo Paulo faz isso porque trazia em seu coração a paz de Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, por favor, que é o apóstolo Paulo falando sobre essa paz que reinava no coração dele. E nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele vai definir mais um pouco esse tipo de paz que só Jesus Cristo é capaz de oferecer. E aí ele vai contar para a gente um segredo para nós nesse texto que é sensacional. É o segredo que Paulo revela e que eu vou ler e colocar diante de você. Versículo 6, tá bom? Não andem ansiosos por coisa alguma. O que Paulo está dizendo? Se preparem, porque vocês vão ser tentados, ameaçados e seduzidos pela ansiedade. Se tem algo que está acontecendo nesse mundo aqui, que tem adoecido a vida das pessoas, é a ansiedade. A sociedade está ansiosa, as pessoas estão ansiosas. E a ansiedade tem, então, adoecido as pessoas, que estão exageradamente preocupadas. Existe uma ansiedade que é boa. Existe uma ansiedade que é boa. Por exemplo, vou começar um novo emprego. Estou ansioso, porque eu quero dar o meu melhor. Então essa ansiedade é boa, ela me motiva a dar o melhor. Eu vou fazer uma prova para um concurso, o Enem. Eu estou ansioso porque eu desejo passar nessa prova, nesse concurso no Enem, porque eu estou pensando na minha carreira profissional. Então essa ansiedade é boa. Mas aquela ansiedade que impõe medo,
onde você adianta um futuro, e adiantando o futuro já prevê o pior nele, essa ansiedade ela é adoecedora, e a sociedade, a comunidade mundial está vivendo dessa forma. Eu estava pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, como as pessoas devem ser ansiosas nos Estados Unidos. Imagine você viver num país onde você levanta da cama e não sabe se vai acontecer um ataque terrorista, se um avião vai cair numa torre daquelas de novo, se um coletivo vai explodir de repente, uma ponte, alguma coisa desse nível. Imagine a ansiedade que aquele povo, embora seguros demais, por conta da tecnologia, de todas as defesas que eles têm, imagine o nível de ansiedade que o povo americano deve viver. Ou seja, Jesus Cristo diz para aquele povo e para todos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E esse mundo, como eu disse, é um mundo ansioso. O apóstolo Paulo está falando isso: se preparem, porque a ansiedade vai bater a porta do coração de vocês. Mas não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Oração é oração, súplica é súplica. O que eu estou querendo dizer com isso? Muito bem, nós oramos aqui hoje. Concordam comigo? Inclusive nós oramos pela vida da irmã Lúcia aqui. Mas não havia súplica no sentido da gente ter de pedir socorro, porque algo de extraordinário, urgente, que nos coloca medo está acontecendo. Não, nós oramos com alegria, nós oramos com tranquilidade, agradecendo a vida de uma pessoa. Mas não havia a necessidade de clamarmos por socorro. Senhor, socorre-nos, protege-nos, combata por nós, guerreie por nós. Senhor, detém o inimigo. Viu? Isso é súplica. Oração é oração e súplica é súplica. Claro, se você olhar e dizer para mim: mas pastor, as duas são oração. Beleza. Uma é oração, a outra é oração, pedido de socorro, súplica. Aí o apóstolo Paulo vai falar isso, ó. Pela oração e súplica, agora vem o segredo: com ações de graça. Por exemplo, se você passou pelo Covid e você está aqui hoje, agradeça a Deus. Esse é o segredo. O que Paulo está dizendo? Quando você for orar, quando você for suplicar, fundamente a sua oração e a sua súplica com um sentimento de gratidão. Porque você talvez nem saiba de todos os livramentos que Deus deu a você. Então, quando você for orar, que o seu coração esteja cheio de gratidão, e você diga para o Senhor: muito obrigado, louvado seja o teu nome, honrado seja o teu nome, porque eu estou vivo, eu cheguei até aqui, enquanto muitas pessoas, e eu não estou dizendo que nós somos melhores do que elas, estou dizendo que Deus, pela graça dele, nos trouxe até esse momento vivos, com saúde e em paz. Então, quando a gente ora, quando a gente suplica, quando a gente adora a Deus, quando a gente louva a Deus, a gente fundamenta esses nossos movimentos, essas nossas atitudes com gratidão no coração. Eu estava lendo um livro nas férias, e o autor conta a história de um amigo dele, grande, bonito, sarado, elegante, que vinha andando na rua em direção ao trabalho dele. Ele estava indo para lá, e quando ele olhou, eu não sei se você já viu gente assim na rua, eu já vi. Quando ele olhou para lá, vinha um senhor, sem as pernas, sentado num carrinho de rolemã, com 2 tocos de madeira e empurrando no asfalto. E veio andando na direção dele. Quando chegou um determinado momento, ele sentou no chão, no asfalto, colocou o carrinho em cima da calçada, sentou no carrinho e sem as pernas continuou. E ele ficou olhando aquela cena. E quando aquele senhor que estava empurrando o carrinho e andando sentado no carrinho passou por ele, abriu um sorriso de orelha a orelha e disse para ele: tenha um bom dia. E continuou seguindo o caminho dele. Ele disse que o coração dele acelerou, ele parou, olhou para aquela situação e disse: eu, com saúde, do jeito que eu estou aqui, indo para o meu trabalho, eu não estou tão feliz quanto esse senhor que acabou de passar por mim. O que faltou no coração dele? Gratidão. Espírito de gratidão. O que faltou nele como espírito de gratidão?
tinha no coração daquele outro. Vocês perceberam como esse sentimento de gratidão faz a diferença? Na nossa relação com Deus, no nosso dia, na relação com as pessoas, como isso faz diferença? Porque se você levantou da cama hoje, e Deus deu a você a bênção de você estar aqui, e eu sei que você traz esse sentimento no coração, isso aconteceu, porque Deus foi gracioso, misericordioso e compassivo. E você está aqui e deve agradecer a Deus por isso. Então, quando você for orar, louvar, adorar, suplicar, diga: Senhor, eu te agradeço com todo o meu coração, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria dessa forma. Você pode imaginar quantas vezes só hoje o diabo já tentou destruir a sua vida? Pense nisso. Pense em todas as pessoas no mundo, no Brasil, em nossa cidade, que hoje não tiveram sobre a mesa o café, o almoço e não terão a janta. E você tem. Eu estava saindo da igreja um dia desse, fui parado por uma pessoa que disse para mim assim: Pastor Levi, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: agora? Mas eu estou saindo, eu estou com compromisso, outra pessoa está me esperando, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: mas eu já não falei com você, dá uma ligadinha para lá, marca lá, a gente vai conversar, vamos tomar um café, eu vou te atender com o maior prazer. Vai fazer isso? Ela olhou dentro dos meus olhos e disse para mim assim: eu estou com fome, eu não almocei hoje. Aí para tudo, né? Não tem jeito, né? Não tem como. Aí eu chamei a pessoa da igreja, eu estava saindo, chamei a pessoa da igreja e perguntei: o que tem lá embaixo para comer? Lá na cozinha. A pessoa me disse, eu disse: leva essa senhora lá embaixo, deixa ela comer que ela está com fome. Aí a pessoa veio com todo carinho, todo amor, pegou essa pessoa e foi andando. Eu olhei para trás: é você que vai levar ela lá? Sim. Olhei para trás. Aí ela deu um sorriso para mim e fez assim, ó. Aí eu fui andando na rua e pensando assim: Senhor, ela disse para mim que estava com fome, ela não almoçou. Eu almocei hoje. Eu comi, eu tinha comida sobre a mesa, ela não. Então qual deve ser o meu espírito? Gratidão. Você não tem ideia que os homens maus passaram essa madrugada planejando fazer mal às pessoas, e talvez você estivesse incluído nisso. Então agradeça a Deus, porque você é um abençoado. Você é uma abençoada. Deus tem sustentado, guardado você, capacitado você e permitido que você viva com alegria como você está vivendo. Então, quando Paulo fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Viram? O que fundamenta a minha oração? É a ação de graças. Aí ele continua dizendo assim, ó: e a paz de Deus. Perceberam isso? Quando você ora, quando você adora, quando você louva com esse sentimento de gratidão, o Espírito Santo enche o teu coração de paz. Enche a tua vida de paz, porque Deus percebe que você está sendo sincero, transparente, humilde, simples, para reconhecer que Ele é o Deus sustentador da sua vida. E quando Deus percebe que você tem esse espírito simples, humilde, quebrantado na presença dEle, o retorno disso é Ele te cercar com a paz dEle. Porque quando eu recorro ao original grego aqui dessa expressão, sabe qual é a expressão? A expressão assim, ó, daqui a pouco você lê no versículo: e guardará os vossos corações. No grego é assim, ó: Deus levantou uma muralha em volta de você. Essa é a expressão. E logo na minha cabeça veio qual muralha? Para eu tentar. As muralhas de Jericó. Aquelas muralhas poderosas que ninguém conseguia penetrar, exército nenhum conseguiu penetrar. Só mesmo a mão de Deus foi capaz de fazer um milagre e derrubar aquelas muralhas para que alguém entrasse. Só que nesse caso aqui é diferente. A Bíblia está dizendo que quando você suplica, ora e faz isso com ações de graças, Deus levanta uma muralha em volta do seu coração. E Ele mantém o seu coração como uma cidade protegida, uma cidade guardada, porque essa muralha, ela é completamente intransponível.
Ninguém consegue derrubar essa muralha para fazer mal ao seu coração, trazer inquietude, desespero. Deus está dizendo que quando você agradece, Ele mesmo levanta um muro ao redor do seu coração e blinda o seu coração. E nesse lugar não pode permanecer tristeza, ansiedade, depressão, nada disso. Deus está dizendo que Ele blinda o seu coração com a paz dEle. E nesses momentos, a sua resposta é a paz de Cristo que habita no seu coração. As dificuldades vêm? Claro que elas vêm. As aflições também, os ataques do inimigo também. Só que a questão aqui é que os nossos corações estão guardados pela paz de Jesus Cristo, que nos protege o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, voltando para João, capítulo 14, nós encontramos então a origem da nossa paz. Jesus vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a paz que eu tenho sai daqui para dentro do seu coração. Então Jesus Cristo é a origem da paz. O que eu estou dizendo é que quando nós pensamos em Jesus Cristo como Deus, nós conhecemos os atributos de Deus, que é Jesus. E quais são os atributos de Deus? Ou quais são os atributos de Jesus? Amor, justiça, verdade, misericórdia, compaixão e bondade. Quando Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz, Ele está chamando a atenção dos discípulos para esse momento. E quem Ele é? Ele é o Deus do amor, da verdade, da justiça, da bondade. Então Jesus está dizendo, vocês só encontrarão paz em mim. No mundo vocês não vão encontrar paz, porque só eu, como Deus, tendo esses atributos, posso compartilhar esses atributos com vocês, para que vocês tenham essa paz. E aí, quando você pensa nessa verdade bíblica acerca da pessoa de Jesus Cristo, Ele está dizendo que se colocará à sua disposição para que você tenha paz. Ele caminhará com você, Ele andará com você, Ele vai ajudar você, compartilhando com você os atributos da divindade. Por isso aqui no texto, Jesus está dizendo assim, ó, eu vou, mas o Espírito Santo vem. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E quando o Consolador estiver entre vocês, Ele vai caminhar com vocês. E vocês vão poder experimentar o meu amor, a minha paz, as minhas misericórdias, a minha compaixão, a minha justiça e a minha bondade. Porque vocês vão precisar desses recursos para que vocês vivam no mundo. Então só eu posso dar essa paz que o coração de vocês precisam, porque eu sou esse Deus que revelo e compartilho com vocês esses atributos. Então, a origem da paz é Jesus, é Cristo. Mas por que eu vou precisar dessa paz? Isso eu já disse, né? Nós não vamos conseguir viver no mundo sem esses atributos, irmãos. Nós não vamos. Pode ter certeza disso, senão Jesus não tinha falado. Nós não vamos viver no mundo sem esses atributos. O que Jesus está ensinando é que o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito, Ele vai fazer com que esses atributos estejam presentes na nossa vida, nos preparando e capacitando para que a gente consiga caminhar no mundo até chegarmos naquele dia que o Senhor vai nos chamar à presença dEle. Então, a origem é Jesus. Nós vamos precisar dessa paz que contém esses atributos. Agora, como é que a gente faz para aplicar? Onde ela vai ser aplicada? Ela vai ser aplicada no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você se envolve numa questão onde as suas emoções são testadas. E você sente até raiva, que é comum, né? Sentir a raiva. Deus diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. Mas sentir raiva é comum. Então você sente raiva. E às vezes você tem vontade de tomar certas atitudes.
na direção contra aquela pessoa que provocou uma situação que trouxe desconforto ao seu coração. É nessa hora que, embora você lute pelos seus direitos, isso também é justo, é legítimo, mas naquele momento você compartilha o amor. Naquele momento você compartilha o amor. Você vai, por exemplo, um dia, quem sabe, e todos nós vamos passar por isso, quando a morte bater a nossa porta, como é que nós vamos reagir? Como é que as pessoas que têm a paz de Cristo reagem a isso? Embora sentindo a saudade, a dor da distância, que vai acontecer principalmente para as pessoas que vão ficar, o crente, na hora da passagem, ele está em paz. E por quê? Porque ele tem os atributos da bondade de Deus, da misericórdia, da compaixão de Deus, que irão ampará-lo na vida eterna. Então, onde a gente aplica, onde a gente bota em prática, na situação do nosso dia, nas situações do dia a dia. É ali que a gente coloca em prática. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa, os pais faleceram há alguns anos, e ela hoje chegou muito triste. Ela já chegou com cara de choro. Quando eu olhei para ela estava com aquela cara de choro, olho inchado e tal. Achei até que fosse alergia. Eu falei, você está com alguma alergia? Está gripado? Ela disse, não, meu problema é saudade. Meu problema é saudade. Aí me contou, estou morrendo de saudade dos meus pais. Aí falou da amizade e tal, tudo isso que ela falou. E aí eu disse para ela exatamente isso que eu estou pregando aqui. Se não fosse a paz de Jesus, você não estaria suportando esse momento. Porque a paz de Jesus precisa ser aplicada nesses momentos. Nós temos de ter o discernimento de como nós vamos praticar essa paz. O ambiente que exige amor, nós vamos amar. O ambiente que exige misericórdia, nós seremos misericordiosos. O ambiente que exige bondade, nós usaremos de bondade para com as pessoas. No ambiente que exige justiça, ou se exige justiça, nós iremos ser justos naquele lugar, na prática da justiça. Por isso, o sermão das bem-aventuranças, Jesus adiantou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Do que Jesus estava falando? Estava falando dos seus atributos. Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus consolador, Ele é o Deus da justiça. E nós, como seus discípulos, seus filhos, nesses ambientes onde nós estamos, embora às vezes seja complicado e difícil, nós colocamos em prática a paz de Jesus que está no nosso coração. E eu tenho certeza absoluta que alguém já deve ter se aproximado de você para dizer assim, você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa tão diferente. Eu, quando estou perto de você, eu sinto uma paz, uma segurança, uma tranquilidade. Não é assim que acontece? Quando você está por aqui, as coisas são diferentes. Mas por quê? Porque você tendo a paz no seu coração, a paz de Jesus, que é sinônimo dos atributos divinos no seu coração, que são os atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus comunica com a gente, você compartilha, você espalha isso, você espalha alegria no meio da tristeza, e as pessoas têm a certeza absoluta que a paz de Jesus está presente no seu coração. Algum tempo atrás, eu já disse isso aqui, fui visitar uma senhora no hospital. E ela estava lá no hospital já há alguns dias. Quando eu me aproximei dela, ela olhou para mim e já abriu um sorriso. Eu falei, é impossível um negócio desse. Isso tem que ser sobrenatural. Só pode ser sobrenatural, só pode vir do reino, só pode vir de Jesus. Ela já abriu um sorriso. Eu me aproximei dela e conversei com ela. E ela me tratou lá da mesma forma como ela me tratava aqui na igreja, com toda a educação, amor, carinho, tranquilidade. Do mesmo jeito. Aí você olha e diz assim, como isso é possível, não é verdade? Com agulhas no braço, e soro e tal, e com o mesmo sorriso. E aquela senhora tinha acabado de ficar cega.
e me recebe com a mesma doçura, com o mesmo sorriso. Meu pastor, eu olho para aquilo e digo, Senhor, o Senhor está nesse negócio. Não é possível. Quando aquela irmã veio a falecer e o hospital ficou sabendo, toda a equipe de enfermaria, os médicos desceram para estar com ela naquele momento. Tinham médicos chorando, enfermeiros chorando. Porque quando aquela irmã entrou no hospital, ela levou com ela a paz indissolúvel de Jesus. E tudo que ela passou ali não teve mais poder do que a paz de Jesus que estava presente no coração dela. O que ela fez senão compartilhar amor, compaixão, misericórdia, alegria, até naquele momento difícil. E aí, quando eu saio dali e me despeço dela, ela diz para mim, eu vivo pela fé. Glória a Deus por isso, irmãos. É a paz de Jesus no nosso dia a dia. Eu desafio você a sair daqui nessa noite, feliz, alegre, celebrando, glorificando o nome de Deus, orando, adorando e louvando a Jesus com esse sentimento de gratidão no coração, dizendo para Ele, o Senhor é Deus que me ama, é misericordioso, é compassivo, é bondoso, o Senhor é um Deus justo comigo. Louvado seja o teu nome. O que vai acontecer é o que tem acontecido com você. Deus vai encher o seu coração da paz dele, e você vai seguir vitorioso. Embora as dificuldades e as tormentas venham, você vai declarar vitória em nome de Jesus, porque você tem a paz dele no coração, e vai seguir ministrando, cuidando, consolando as pessoas, porque você traz no coração a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí, nós somos batizados por essa paz e seguimos a nossa caminhada honrando e adorando a Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E que a cada dia a paz dele inunde o seu coração. E as respostas diante do mundo seja a paz de Jesus que habita em você. Fique em pé no seu lugar, vamos louvar a Deus nessa hora, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesse tempo, cantando, te louvarei, não importa as circunstâncias, te louvarei. Cante, adore. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Declara tudo que é em mim, Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco sei, Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. aleluia, aleluia, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
gigantes perto, perto quero estar. junto aos teus pés, Senhor. Junto aos seus pés. Aleluia, aleluia. Pois prazer maior não há Que me render e te adorar. que me render e te adorar. Aleluia. Ó Senhor, Tudo que há em mim eu quero te ofertar. quero te ofertar. Mais ainda, Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que terei. aleluia. Não sou Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, somente as vozes. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Somente a ti, oh. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Sente aí no seu lugar, por favor. Quero convidar você, por favor, a estar orando junto com a irmã Rita Werneck. Ela está pedindo oração pelos seus filhos, o Felipe Werneck e a Dayana Werneck. Sempre às quartas-feiras eu recebo esse pedido de oração. É uma alegria para nós estarmos orando por essa família. Diva vai fazer a cirurgia, não é isso, Floriano? Floriano está pedindo oração pela Diva, essa irmã tão querida, tão amada. Ela vai fazer uma cirurgia de desvio de septo no próximo sábado. Que Jesus seja na vida dela o médico dos médicos, tá bom? O cirurgião dos cirurgiões, e que em nome de Jesus ela seja tratada como uma princesa do Senhor naquele hospital. Já estou aqui pela fé vendo o retorno de Diva para celebrar e agradecer a Deus por mais essa vitória, tá bom, meu amigo? Deus abençoe vocês. Leve lá o meu abraço, um beijo meu para a irmã Diva. A irmã Eliana está agradecendo a Deus pelo aniversário do seu filho Júnior. Que Deus abençoe a vida do Júnior em nome de Jesus. Que outros dias felizes de comemoração, outros anos felizes, abençoados por Deus, venha sobre a vida do Júnior. E a sobrinha dela, a sobrinha dela, Fabiola, está lá em Mato Grosso, participando do culto, assistindo aqui o nosso culto, tá bom? Fabiola, Deus te abençoe, tá certo? E que Ele enche a sua vida de graça, de misericórdia e de favor. Seja muito bem-vinda aqui no nosso culto e mande aí um abraço para esse povo querido de Mato Grosso. É o que a gente deseja, família e todo esse povo amado aí, tá bom? Vamos orar? Mas antes de orar, eu quero convidar você para vir aqui à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta.
louvando, adorando a Jesus com seu dízimo e a sua oferta. Faça isso espontaneamente, faça isso com liberdade, não faça isso com obrigação ou por obrigação. Nós não adoramos e louvamos a Jesus por obrigação, nós fazemos isso com prazer, voluntariamente, porque Ele é Deus Salvador na nossa vida, esse Deus que enche a nossa vida da graça dele, tá bom? Então fique à vontade para fazer isso. Você que quer fazer, veio preparado para dizimar e ofertar, essa é a oportunidade que você tem, tá bom? E lembre-se aí, continuamos com a campanha do barco. Que barco é esse, pastor Levi? E que campanha é essa? Nós estamos fazendo uma campanha para doar um barco para a tribo Ticuna, a tribo indígena lá no Alto Solimões, no Amazônia. Estamos aí nessa campanha, vamos doar um barco completo para o pastor que é indígena, pastor Eli Ticuna, sua esposa. Vamos doar para a igreja. Eles vão usar o barco para evangelizar as aldeias, eles vão usar o barco para levar as crianças, as famílias ao médico, para comprar remédio, para a escola. Eles vão usar o barco. E se você quiser então participar da campanha, bote lá no envelope campanha do barco, ou identifique aí no Pix que você vai fazer, barco para a tribo indígena, barco para os indígenas, enfim, você que sabe o que você vai fazer aí na sua oferta, tá bom? A gente continua nessa campanha e alguém da igreja irá levar o barco lá, vai comprar o barco lá, o barco é comprado lá, mas vai levar o dinheiro para a compra do barco, tá bom? Vamos abençoar essa aldeia, porque quando você ora, se envolve, participa com o dízimo, a oferta, você está cooperando para que a primeira igreja Batista São Gonçalo consiga levar adiante os projetos que Deus tem dado ao coração dessa igreja, tá bom? Pai, muito obrigado por esse tempo que nós temos vivido aqui, na comunhão do Espírito, com os nossos irmãos. Obrigado porque o Senhor a cada dia tem renovado a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé, e aqui reafirmamos o compromisso com o Senhor, a nossa aliança com o Senhor, de vivermos todos os dias da nossa vida servindo ao Senhor. Atende a nossa oração por misericórdia, Senhor, e dá que esse povo que está aqui prospere espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Dá que os teus filhos cresçam a cada dia na presença do Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. Você que está nos visitando nessa noite, fique em pé aí. Você que já foi daqui, está voltando, né, hoje aqui no culto, fique em pé aí no seu lugar, essa família linda. E se você está nos visitando nessa noite, fique em pé aí no seu lugar. Por quê? Nós queremos entregar a você uma lembrança da igreja. Vamos fazer um mimo a você. Neto é de casa, tá bom? Receba das mãos do nosso recepcionista um mimo, uma lembrança na sua vida, tá bom? Deus abençoe você. Seja bem-vindo aí mais uma vez. As portas da igreja estão abertas para você, para a sua família, para os seus amigos. Deus abençoe. Aplauda aí a presença dessas pessoas entre nós. Recebe aí, tá bom? E aí você, se não conhece, fica conhecendo um pouquinho mais da nossa igreja, tá bom? Aí dentro tem algumas coisas que foram colocadas aí para aproximar você da nossa forma de viver, do jeito que a gente vive aqui na primeira igreja Batista São Gonçalo, tá certo? Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Amanhã, quinta-feira, nós vamos receber aqui os campeões mundiais de freestyle. O que é freestyle? Na nossa linguagem, eles são campeões de fazer embaixadinha com a bola, tá bom? De colocar altinho, a bola no alto. Amanhã eles estarão aqui, ó, às 20 horas. Você vai participar. Veja o vídeo aí, solta o vídeo aí para o povo conhecer um pouquinho aí do que vai acontecer amanhã aqui às 20 horas, tá certo? Dê uma olhada. Olha, menina! É a Arena 175, tá bom? Amanhã, às 20 horas. Eles estiveram em São Paulo. Estiveram lá em Santos, na verdade, com o Neymar. Estiveram lá com o Neymar. Fizeram mais embaixadinha do que o Neymar. Às 20 horas você está convidado para estar aqui,
participar desse momento e, lógico, né, ouvir a palavra e o testemunho deles, que são servos de Jesus, estão rodando o mundo aí, pregando o evangelho e, na verdade, esse estilo livre deles é só um pretexto, né, para eles entrarem e pregar o evangelho. Dia 22 de março, você, líder da igreja, está convidado para orar comigo aqui. É um tempo que nós passamos juntos em oração, às 8 horas da manhã chegando, a gente toma um café gostoso, há um tempo de comunhão, e aí depois nós começamos a orar e gastamos aí 3 horas, 4 horas em oração, por missões, pela igreja, pelas famílias, pelos enfermos, pelo Brasil, pelos políticos, enfim, é um tempo muito gostoso que nós passamos aqui como liderança da igreja em oração, clamando ao Senhor pelas misericórdias dele, tá bom? Você que é líder da igreja, dia 22, às 8 horas da manhã, 22 de março, às 8 horas, mas pastor, eu tenho um compromisso nesse dia, eu sou líder, não posso vir. Não tem problema, indique alguém do seu ministério para estar representando o ministério. Eu gostaria que você, líder, estivesse, mas não podendo, eu entendo isso, indique alguém do seu ministério para estar conosco aqui no dia 22 em oração, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que a sua volta para o seu lar, para a sua casa, seja uma volta de paz, com a paz de Jesus reinando sobre a sua vida, e que você tenha aí um final de semana, um feriado abençoado, com a presença do Espírito Santo conduzindo a sua vida, tá bom? Deus abençoe você, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as consolações do poderoso Espírito do Senhor nos acompanhem todos os dias da nossa vida, e que a paz de Jesus seja o fundamento da nossa vida espiritual em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós oramos assim, amém e amém. Deixe o santuário cantando, estarei lá à porta desejando a você uma boa noite. Aleluia, aleluia. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou.